E obrigado aos colegas também que estão prestigiando a apresentação. E nós vamos dar início, então, à avaliação do conhecimento da equipe médica no transporte dos pacientes críticos e um serviço privado de Belém. Esse sou eu, e o meu orientador é o professor Hugo Urbano, que ele foi quem idealizou o tema. Então, na introdução do nosso trabalho, que passou a quase ser uma monografia, a introdução do trabalho conta com alguns tópicos. E essa mudança, aquela mudança de ambiente, que é o transporte do paciente. O transporte pode ser intra-hospitalar e também pode ser interhospitalar. Naquele intra-hospitalar, é aquele transporte onde a gente pode pegar um paciente que está numa unidade de grave e levar até uma UTI. Ou pode ser um intra-hospitalar entre duas unidades de saúde, Capanema e Tasca Belém. Pode ser também o transporte, pode ser até extra-hospitalar, um atendimento de rua, onde existe um paciente crítico, também um transporte extra-hospitalar, assim como aquele paciente domiciliar, que está criticamente doente. Então, esse paciente crítico, que é aquele que está hemodinamicamente instável e que precisa desse transporte, dessa estabilização e transporte, às vezes, para uma unidade de melhor porte, para cuidar da sua morbidade, ele é bastante estudado, esse paciente crítico, essa estabilidade. Por exemplo, eu cito o trabalho da doutora Edna Porfírio, que é a nossa colega aqui. A doutora Edna fez um trabalho no Barro Barreto, agora em 2018, e foi a criação e a validação de um checklist para triagem de pacientes críticos, para que eles pudessem ser transportados dentro do próprio Barro Barreto. É um trabalho muito interessante dela, está ali. E eu utilizei também, eu cito aqui o professor Hugo, que tem um trabalho sobre transporte hospitalar de pacientes grávidos. E é um trabalho muito importante, um trabalho bastante complexo e que me ajudou bastante também. Então, a gente vê pelos trabalhos que a gente pôde evidenciar que existe uma decisão multidisciplinar para decidir sobre esse paciente crítico. É tão importante que a doutora Edna achou a necessidade de fazer um trabalho específico para dizer qual é o paciente crítico que poderia ser transportado. Então, é aquele paciente hemodinamicamente estável, que tem riscos e tem benefícios com o transporte. E os riscos, às vezes, eles deveriam ser sempre inferiores aos benefícios. Mas nem sempre acontece que, às vezes, a gente é obrigado a transportar pacientes criticamente instáveis, porque aquele lugar onde está sendo atendido o paciente já esgotou toda a sua maneira de conseguir estabilizar o paciente, não está sendo possível. A gente tem que correr um risco bem maior, tentando levar o paciente em uma situação de estabilidade igual ou, de preferência, melhor do que o estado que ele se encontra, de estabilidade. E esses riscos vão fazer com que hajam vários tipos de eventos. Entre eles, vocês podem ver aqui os incidentes técnicos, operacionais e incidentes de comunicação. Ou seja, existem danos ao paciente que pode ser provocado, às vezes, até pelo próprio paciente. O paciente que tem uma agudização do seu quadro clínico, ele é praticamente responsável por aquele dano, ou então uma comorbidade que é apresentada durante o atendimento desse paciente, também pode ser um evento adverso, responsável pelo evento adverso. Assim como o sistema operacional, uma regulação mal feita, um aparelho que não foi pensado antes do transporte, um aparelho que provocou defeito. Então, são todos danos provocados ao paciente com eventos adversos provocados pelo sistema operacional. Ou ainda, a própria equipe. Às vezes, o
próprio médico que está lá na unidade de origem do paciente, que não conseguiu estabilizar adequadamente o paciente, ou o próprio médico que está transportando o paciente durante o transporte não conseguiu manter aquela hemostase do paciente. E aí, esse tipo de advento adverso pode ser até provocado por outros, pelo enfermeiro que deixou de observar a monitorização do paciente durante o transporte, ou mesmo o motorista que provocou um incidente que levou a um aumento da distância, ou coisa parecida. Então, até a ausência de padronização universal. Isso aí a gente vê na literatura que não existe uma padronização universal para o transporte. Por mais que a gente procurou e não existe padronização. O que acontece é que existem limitações e particularidades e rotinas de cada serviço que cada um faz a sua maneira, que seria adaptada ao seu serviço. Há também a ausência de um treinamento para o transporte, porque às vezes a formação por evento ocorrido seria muito complicada. Por exemplo, a gente transportar um recém-nascido com uma cardiopatia descompensada, criticamente doente, ou então um paciente que está com um sangramento importante, que precisaria de um procedimento cirúrgico, e esse médico, essa equipe tem que ser treinada para esse tipo, um neuropata, um caso obstétrico importante. Quer dizer, existe toda essa dificuldade no transporte do paciente. E o objetivo do nosso trabalho foi avaliar quantitativamente o conhecimento acerca do transporte da Unimed Urgente, que é o nosso serviço da Unimed Belém, que faz a nossa equipe pré-hospitalar de serviço de urgência e emergência. Nossa pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. E no caso do objetivo específico, nós resolvemos caracterizar o perfil demográfico socioeconômico da equipe e também de atendimento pré-hospitalar. Também relacionar os resultados do protocolo interno nosso com do transporte do paciente crítico e comparar os resultados de pesquisa com a literatura nacional, aquelas normas nacionais que são a padronização do atendimento. O estudo, houve no que diz respeito à metodologia, fizemos um estudo observacional, transversal, quer dizer, de determinado tempo, e analítico, ou seja, nós analisamos os médicos, observamos eles durante aquele período de tempo. E esse trabalho, como foi feito em ser humano, ele precisou de passar pela comissão de ética e pesquisa. Então, ele passou pela comissão de ética e pesquisa, tem um parecer pendente ainda, ele foi lá, saiu de lá com uma notificação, foi feita a resposta e nós estamos aguardando desde o dia 3 de novembro essa resposta, que é para definir, porque esse trabalho ele tá na plataforma Brasil, ele também está na plataforma Brasil, aguardando só essa pendência. Esse trabalho, ele usou esse critério de inclusão com os médicos, quer dizer, aquele médico da Unimed Urgente que está habilitado para exercer o serviço de transporte, e também aqueles médicos que concordaram em responder o questionário que a gente então, para excluir os médicos, aqueles que não se encaixaram no critério de inclusão, e também foram aqueles médicos que, por algum motivo, eles deixaram nesse período de tempo, de responder o nosso questionário. E então nós tivemos uma amostragem, uma amostra populacional, dos 71 médicos da Unimed Urgente, 51 participaram desse trabalho. Esse 51, ele possui uma relevância estatística com nível de confiança acima de 95%. Esse é o
nosso corte. A gente fez a pesquisa de setembro, o trabalho fez a pesquisa de setembro a dezembro de 2018, e o local foi o Recursos Próprios onde a Unimed Urgente trabalha, que é o nosso serviço de ambulância e transporte de pacientes. O instrumento da pesquisa foi o questionário de avaliação para os médicos de transporte, pacientes críticos, e o questionário demográfico socioeconômico dos médicos, e foi utilizada essa escala de Likert, que com 3 variáveis. Eu concordo, eu discordo, eu não tenho conhecimento sobre o assunto. E foi considerado uma análise estatística, onde se considerou a relevância estatística para o teste de significância. Então, o P foi considerado quando ele foi menor que 0,05. Então, aqui nós vamos colocar, pelo limitado de tempo da apresentação, vamos já ter seus resultados e uma discussão concomitante, e a amostra utilizada aqui do sexo masculino se fez mais incidente na proporção de 74,5%, e essa proporção foi estatisticamente significante, com P igual a 0,0005 em relação ao sexo feminino de 25,5%. E o que isso mostra uma tendência a uma seleção do sexo masculino para o serviço da urgência, de urgência e emergência móvel. Entre os participantes da amostra, a idade foi de 35 anos, a mínima, e a máxima de 70 anos, uma média aritmética de 55 anos. A moda, quer dizer, aquela que foi mais frequente, foi a idade de 65 anos, representando 10% de toda a amostra, 65 anos estudada. Esse resultado mostra uma equipe madura, onde se espera encontrar um perfil mais adequado para conduzir as diversas situações que podem se apresentar nesse tipo de trabalho. Aqui, o tempo de serviço na função trabalhando nessa função, ficou entre 2 anos e 32 anos, com uma média de 16,7 anos. Mediana em 18 anos, e a moda foi 20 anos, ou seja, com 29,4% da amostra. Houve uma incidência estatística significante no período entre 20 e 24 anos de atuação. E apesar do tempo ter apresentado uma grande amplitude de 30 anos, notamos que 72,5% dos profissionais já atuavam por mais de 15 anos ou mais, evidenciando que a equipe é experiente para desenvolver a atividade que o serviço exige. Na proporção de 84,3%, estatisticamente significante, com P igual a 0,001 da equipe, realizou cursos de treinamento nos últimos 2 anos. E também os cursos ou treinamentos realizados foram estatisticamente significantes em 2018, com um P igual a 0,0001, demonstrando uma evidência que a equipe está interessada em permanecer atualizada nos seus conhecimentos e avançar no seu estudo. Houve um decréscimo, aqui que vocês podem ver, em 2016 e 2017. Bem, os temas abordados sobre a regulamentação técnica da urgência e emergência, elas obtiveram um nível estatisticamente significante, com P menor do que 0,05, tanto no geral, onde alcançou 79,3%, quanto nas questões apresentadas. A maioria, 7 entre 9 questões que formaram esse critério, 77,8%, alcançaram a proporção de acerto acima de 80%. Apenas a questão que, infelizmente aqui o Carlos não está aqui, mas apenas a questão que tratava do deslocamento para o atendimento, sem avaliação prévia do médico plantonista do home care, obteve um índice baixo de acerto. A dinâmica da atuação dos membros da equipe alcançou uma proporção
de acerto de 85,9%, acima de todas acima dos temas abordados sobre a regulamentação técnica da urgência e emergência, que foi 79,3%. Das 5 questões abordadas nesse critério, 4 alcançaram mais de 90% de assertiva entre os participantes da pesquisa, sendo estatisticamente insignificante esse resultado, 0,01 o P deles. A questão que aborda a competência do médico regulador sobre o estabelecimento da gravidade do paciente, do grau de risco do transporte e equipamento necessário para a realização do transporte, dividiu opinião entre os componentes da amostra. Obteve 51,0% de acerto. A segurança do paciente alcançou um percentual estatisticamente significativo, 0,01%, com 70,6% de acertos nas questões abordadas. A questão que aborda o paciente com precaução de contato, ela não alcançou uma proporção significativa de acerto, tendo 49% só, e sugerindo que a equipe necessita de maior esclarecimento sobre esse tema. Foi encontrada a incidência estatisticamente significante, com o P igual a 0,05 nas respostas que envolveram a bioética, tanto na geral, 76,5%, quanto em 3 de 4 perguntas envolvendo o domínio. A questão de melhor percentagem de acerto foi 58,8%, de menor percentagem de acerto, foi de 58,8%. Trata da higienização terminal da UTI móvel em detrimento do atendimento incógnito. Sugerindo que essa abordagem com esclarecimento também seria necessária para a equipe. Na avaliação geral, todos os domínios alcançaram nível estatisticamente significante, com um P igual a 0,0001 e de acerto nas questões abordadas no questionário de avaliação. A dinâmica de atuação dos membros da equipe foi o domínio que maior pontuação de acerto, 85,9%, os domínios da regulação técnica e bioética e segurança foram as proporções da faixa de 70% e abaixo de 80%, sendo que a segurança na ciência médica foi a de menor proporção de 70,6%. Ao comparar os domínios avaliados com o nível de acerto de acordo com o sexo dos participantes, e só discordando um pouco do Bolsonaro, onde o sexo feminino está em azul e o masculino está em vermelho, o sexo feminino teve níveis abaixo do sexo masculino. E no sexo masculino ficou também abaixo do sexo feminino, porém, nenhuma dessas diferenças de proporção de acerto entre os sexos se mostrou estatisticamente significante, ou seja, nessa amostra se pode afirmar que o sexo não influenciou no nível de acerto dos domínios avaliados, tendo essa diferença considerada ao acaso. Os domínios avaliados, quando comparados com a realização dos cursos de treinamento recente, só apresentaram diferença estatística significante no que se avalia a segurança da assistência, onde os participantes que não se atualizaram, eles conseguiram um nível de acerto significativamente maior que os demais, com P de 0,0382. Esse resultado, porém, ele se dá pelo tempo de atuação na função. No domínio da dinâmica de atuação dos membros da equipe, regulação técnica, de urgência e emergência e bioética, os médicos que participaram do curso ou treinamento obtiveram proporções maiores que os demais, sendo que essa diferença, a maior, não foram estatisticamente significantes. Aí você vê 0,2, 0,8, 0,3, respectivamente. O nível de acerto alcançado nos dois grupos comparados, eles ficaram muito próximos, 79,7% contra 78,8%, não alcançando diferença estatística, com P de 0,9861. Também foi discutido o protocolo interno da regulação técnica da Unimed urgente, em urgência, emergência, em relação à literatura, onde se encontra concordâncias e discordâncias.
Exemplo aqui, no protocolo, onde nós vemos aqui que o prontuário acompanha o paciente, concordando com a literatura da portaria, da resolução 1672 do Conselho Federal de Medicina de 2003, e também aqui a assinatura do médico preceptor, que também concorda, e a setorização da regulação, essa setorização da regulação, que é concordante, ela foi da resolução 1600, da atribuição da regulação médica das urgências, é uma portaria do Ministério da Saúde de 2657, de 16 de dezembro de 2004. Aqui na dinâmica de atuação do membro da equipe, novamente nós vemos que o médico regulador responsável por classificar o risco, igualzinho o classificado pela 2048 do Ministério da Saúde, que é a regulamentação do transporte dos pacientes. Aqui houve uma divergência quanto à checagem de equipamento feito por enfermagem, que é feito na Unimed Urgente, enquanto que na 2048 mostra que o médico também é obrigado a fazer o cheque do equipamento. A decisão para o transporte ela foi concordante no Conselho, tal qual o Conselho exige. Aqui é só para mostrar aqui a segurança, né? A segurança da assistência da saúde. O protocolo foi divergente, não fez menção à precaução de contato, com luvas e avental. E também no nosso protocolo interno ele não faz referência ao estado fisiológico do paciente no transporte, que na 2048 é estabelecimento respiratório e hemodinâmico é feito antes do transporte. Aqui só vai mostrar a Anvisa, que põe o avental e as luvas na precaução de contato. Em relação quanto à bioética, o protocolo foi convergente aqui quando falou sobre o transporte, se benefício supera o risco. Isso está escrito no Conselho Federal de Medicina. Mas é divergente quando a gente vê a 2048 aqui, no manuseio de equipamentos médicos sem menção à enfermagem. Isso está no nosso protocolo, não faz, enquanto que a 2048 também inclui o enfermeiro, inclui o bombeiro, inclui o condutor e toda a equipe que ela tem que ser capaz de manusear os equipamentos. Aqui houve outra divergência que não se faz referência quanto à decisão médica ser soberana no transporte do paciente grave. O nosso protocolo não faz essa referência. E quando a gente sabe que a decisão do Conselho Federal de Medicina é que a decisão médica é soberana quando o paciente é grave, é ele que decide quanto à condução do paciente. Enquanto à conclusão do trabalho, a gente viu que há acertos significantes em todos os domínios questionados, ou seja, o que elimina do serviço o analfabetismo funcional da Unimed Urgente. Relevância estatística em médicos que tiveram o último treinamento há mais de 2 anos no tema segurança e assistência à saúde. O protocolo interno é semelhante às portarias nacionais, com adaptação à realidade local. E nós tivemos uma dificuldade na literatura muito grande em obter artigos com temáticas semelhantes a essa. A gente não conseguiu comparar artigo que a gente estava fazendo com o que a literatura tinha. Isso sugere que na próxima linha de pesquisa, nós faça uma avaliação multidisciplinar, onde tem que conter o condutor, o enfermeiro, o fisioterapeuta, que são também pessoas que estão junto com a gente. Então nós tivemos essa referência aqui, foram utilizadas para concluir esse trabalho. E por último deixo essa mensagem que siga em frente. A meta a gente busca, o caminho a gente acha, o desafio a gente enfrenta. Vida a gente vive. E sonho a gente realiza. Obrigado.